Vamos ver a parte teórica do oscilador harmônico amortecido até chegar no trecho. Nós vamos ir até a solução geral, nós vamos resolver uma EDO e a partir dessa EDO nós vamos fazer uma análise e fazendo uma analogia ao circuito RLC amortecido. Inicialmente, um oscilador harmônico amortecido, vamos analisar esse caso aqui. Nós temos um bloco preso a uma mola, então nós vamos ter uma força de arrasto porque nós temos água, e nesse caso nós vamos ter uma velocidade apontando para baixo, nós vamos ter também peso apontando para baixo, e aqui em cima a força elástica, ok? Nós temos três tipos de gráfico possível para esse sistema massa, mola e essa força de arrasto, né? O primeiro deles é o amortecido crítico. Então, nesse caso, o amortecido crítico, vamos tratar aqui no y igual a zero, estou supondo xy, esse eixo aqui como sendo a posição de equilíbrio. Então, aqui ele tende equilíbrio. Então, para esses três casos, nós temos o primeiro caso, que é o amortecido crítico. É um caso em que ele cresce muito rápido e decresce. Nesse caso, a gente está tratando a posição, tá? Então, nesse caso, seria algo como a posição y de t, y função do tempo. Nesse caso, ele vai tender sempre a essa posição de equilíbrio. Então, a gente desloca ele da posição de equilíbrio, ele vai chegar numa amplitude máxima e depois ele vai tender a posição de equilíbrio novamente de uma forma muito rápida. Nós temos um outro caso que é super amortecido, que nós vamos fazer novamente esse deslocamento, só que ele demora para voltar até a posição de equilíbrio, conforme o tempo. Então aqui a gente está fazendo em função do tempo, tá? E aqui seria y de t. O último caso, nós estamos tratando o subamortecido. Note que o subamortecido é um caso interessante porque ele vai ficar oscilando até... Se eu continuasse aqui, ele iria ficar oscilando até tender essa posição de equilíbrio, certo? Então, fazendo o desenvolvimento, analisando a somatória das forças, vamos analisar uma coisa. Então, nós temos uma força de arrasto, nós temos a força peso e a força elástica. Isso está gerando um movimento. Vamos só relembrar a força de arrasto. Então, a força de arrasto ela vai atuar no sentido contrário à tendência de movimento, tá? Por isso, nós temos um valor negativo na força de arrasto. Então, se nós formos expandir essa conta, nós vamos obter a seguinte expressão: menos b vezes a velocidade menos kx, que é igual a massa vezes a aceleração, tá? Deixa sem a expressão vetor. Agora nós vamos deixar tudo do lado esquerdo da equação, tá? Notem uma coisa, que v, a velocidade e a aceleração, eles estão na forma implícita, porque nós temos uma dependência do tempo de ambas delas, de ambas nesse caso. Só que a gente vai abrir logo em posição. Então, passando tudo para o lado esquerdo, nós vamos obter massa vezes aceleração, que é igual a mais b vezes v mais kx, que é igual a zero. Então, nós vamos fazer essa expansão, tratar então a aceleração em função do tempo. Nós vamos escrever como uma derivada segunda da posição, e a velocidade também nós vamos escrever como uma derivada primeira da posição. Então vamos reescrever isso. Então, reescrevendo, nós vamos obter massa vezes derivada segunda da posição. Isso aqui é uma função que depende de x, vamos deixar na forma de função dt ao quadrado,
mais b vezes dx dividido por dt mais kx, que é igual a zero, ok? Então, eu basicamente só expandir a aceleração e a velocidade. A partir daqui, eu quero fazer uma coisa. Vamos remover essa massa aqui fazendo o seguinte. Vamos dividir dos dois lados. Nós vamos tentar fazer com que fique sem a dependência de nada aqui no primeiro. Então, o que nós temos? D ao quadrado, no caso, derivada parcial de x, derivada parcial não, derivada segunda, ação tempo, mais b dividido por m, tá? B dividido aqui por m, vezes dx dt mais k dividido por m, vezes x dt, que é igual a zero. Outra observação importante é que esse k sobre m, isso aqui é a nossa frequência, né? Frequência ao quadrado. Então, km. Vamos tratar ela como frequência angular natural. Então, nesse caso, eu não tive a parte de equação diferencial de segunda ordem, então eu vou só escrever a solução geral. Primeira coisa, nós vamos obter então o seguinte: lambda ao quadrado mais b sobre m, lambda mais ômega ao quadrado, que é igual a zero, tá? Essa é a primeira expressão que nós vamos obter. A nossa solução geral vai ser dessa forma aqui, ó. Vai ser uma dependência de a vezes e elevado a lambda positivo t mais um outro b. Nós estamos tratando uma PVI, ou seja, depende de um valor inicial, lambda menos t. Eu queria puxar uma observação. Por que é lambda mais ou menos? Porque essa aqui é uma equação de segundo grau. Então, nós vamos ter duas soluções, uma solução positiva e uma solução negativa. Desenvolvendo a Bhaskara, então nós vamos obter o seguinte: menos b sobre m, mais ou menos. Agora vamos abrir essa raiz quadrada de b sobre m ao quadrado menos 4 ômega ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Agora vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse 2 e vamos passar para dentro dessa raiz na forma de raiz quadrada de 4. Ok? Deixa eu só copiar toda essa expressão. Então vai ficar 2m. Então, aqui vai ficar 2m. E aqui esse 4 vai sumir, que vai dividir. Então vai ficar b dividido por 2m ao quadrado menos ômega ao quadrado. E aqui vai ficar 2m, tá? Eu só passei esse termo aqui para cima. Então vamos agora fazer o seguinte: vamos chamar esse lambda de menos b sobre 2m, ok? Como que nós vamos poder... E outra coisa também, a frequência angular é importante lembrar, essa natural, que vai ser k sobre m, ok? Então, qual que é a questão? Vamos reescrever tudo isso aqui da seguinte forma: lambda, que é igual a gama. Então, aqui eu fiz uma besteira, porque aqui na verdade não é gama, isso aqui é um gama. Então, onde tiver essa expressão, eu vou substituir por gama. Então, o que eu vou conseguir? Uma expressão que depende de gama, mais ou menos, raiz quadrada de gama ao quadrado, menos ômega ao quadrado.
Eu coloquei ômega ao quadrado justamente porque ali em cima está o quadrado, tá? Então, agora nós podemos seguir alguma linha de raciocínio. Então, vamos desenvolver melhor. Esse ômega, na verdade, não é o quadrado, né? Porque isso aqui é uma raiz. Então, isso aqui ele vai remover da raiz, ômega ao quadrado, corta essa raiz. Então, nós vamos ter apenas o ômega. Na verdade, não, porque isso daqui ele é 4 vezes A vezes C, né? E nós temos na nossa equação A vezes C. Então, na verdade, vai ser ômega ao quadrado mesmo. Peço perdão pela música de fundo, começaram a tocar violão ali embaixo. Então, tá certo, então é ômega ao quadrado. O que nós vamos conseguir tirar de importante dessa situação? Isso aqui que vai nos definir pra gente o que acontecerá naquele gráfico de y de t em função de t. A primeira situação, vamos analisar isso aqui, uma raiz quadrada. A situação de que gama seja igual a ômega gama ao quadrado seja igual a ômega ao quadrado. E essa é uma situação de amortecimento crítico, tá? A segunda situação é o que? Esse ômega ao quadrado ele ser maior do que o ômega ao quadrado. Isso aqui vai dar um valor positivo, a raiz vai terá duas soluções. Então, isso aqui é uma situação de superamortecido. E o terceiro caso é a situação de subamortecido, que é o que nos resta gama ao quadrado ser menor do que o ômega ao quadrado. Isso é subamortecido. E subamortecido nós vamos entrar para o campo dos imaginários. É interessante pontuar isso. Então, eu vou fazer uma analogia com o circuito RLC amortecido. Esse é um experimento em que eu utilizei um capacitor de 1 microfarad e um indutor de 1000 micro Henry. A notação é Henry, né? Eu só não sei se falaria Henry ou Henry. Para esse exemplo. Então aqui nós temos os capacitores, como dá para ver. Eles serão constantes, eu não vou mudar o valor deles. A única coisa que eu vou alterar são os valores das resistências, que conforme eu estou mostrando aqui, os indutores estão constantes também. Nesse caso, eu vou dar um zoom um pouquinho aqui. Eu estou conectando um gerador de função com amplitude máxima de 5 volts e 10 Hz, para a gente poder fazer uma análise dos 3 casos. Então, para cada um desses casos, eu vou analisar o que? Eu vou substituir o valor do resistor. Nesse caso, aqui na esquerda eu anotei. Esse resistor, ele tem 10 ohms, ok? São valores teóricos. Não vou mostrar o cálculo, porque eu não tive física 3 ainda. Então, aqui eu só peguei valores teóricos. Então, note que quando eu coloco, e aqui está o osciloscópio, esse aqui é o osciloscópio, tá? Eu estou analisando o comportamento de carga-descarga do capacitor. Então, note aqui que os cabos do osciloscópio estão indo para as duas perninhas do capacitor. O gerador de função está no início do circuito, que começa aqui na perna do resistor e termina na perna do capacitor, ok? Eu não peço perdão mesmo da música, porque a música está muito boa. Então, o que acontece? Vamos fazer uma simulação de um subamortecido. Conforme nós vimos o gráfico do subamortecido, ele cresce e demora para decrescer. Então, o subamortecido, né? O subamortecido, ele cresce e ele vai ficar oscilando até essa posição de equilíbrio do bloco. Analogamente, o capacitor, ele vai tender a capacidade o equilíbrio dele vai ser o quê? Vai ser a capacidade máxima, né? Capacidade máxima. A capacidade máxima de armazenamento de carga dele dá pelo valor de 1 microfarad. Se eu aumentar o valor dessa capacitância, vai demorar muito para a gente ver o carregamento. Então, o carregamento seria cada vez maior, chegando
valores até de 2 minutos, como é referenciado no material de apoio que está no Drive. Pro criticamente amortecido, novamente, o criticamente amortecido é o que carrega rápido e descarrega, é o que vai rapidamente, né? Ele chega na posição de equilíbrio rapidamente. E o super amortecido, ele demora um pouco mais para chegar nessa posição de equilíbrio, conforme nós vimos aqui no gráfico do super amortecido. Caso queira, tem os vídeos dos experimentos em laboratório que eu fiz utilizando o osciloscópio e os materiais da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Entretanto, alguns resultados podem ter falhas, podem ter um pouco mais de ruído. Então, eu recomendo que faça o teste primeiro no Tinkercad antes de fazer o teste experimental.